Fala aí, galera, boa noite, como vão vocês? Eu espero que todos estejam bem dentro de suas casas, nas suas residências, com as suas famílias, não estejam assistindo esse vídeo num bar, em nenhum local de aglomeração. E é por conta até desse momento que nós vimos passando já nos últimos dias, que eu decidi fazer uma live, como dizem, né? Um bate-papo. Vou tentar ser sucinto, embora o assunto seja longo, onde eu pretendo falar sobre algo que está muito presente no nosso dia a dia ultimamente, que é a questão do ócio, né? Esse não ter o que fazer. Então, a ideia minha é fazer uma relação entre o ócio e a filosofia nesses tempos de distanciamento social. Então, a ideia, como eu disse, é fazer uma live sobre essa relação que existe entre a filosofia e esse momento de ócio, e o que a gente pode aprender, o que a gente pode adquirir com isso para o nosso dia a dia, para ser usado em qualquer momento ou mesmo falar apenas na mesa do bar, né? Então, para iniciar, eu posso dizer que a ideia minha é tentar dividir esse assunto pelo menos em 3 fases, em 3 partes, onde eu acredito que essas 3 partes elas vão possibilitar um melhor entendimento para todo mundo. A princípio eu vou fazer uma introdução, onde a ideia é então, falar do surgimento. Para iniciar, eu posso dizer que a ideia minha é tentar, tá com som aqui, dividir a minha cópia, esse assunto pelo menos em 3 fases, em 3 partes. Bom, desculpe aí. Então, dividindo em 3 partes, de que forma? A primeira parte seria o surgimento da questão do ócio na filosofia. O surgimento do ócio enquanto atividade contemplativa. A segunda parte eu vou tentar falar quais são os elementos diretos e essa relação do ócio com a filosofia enquanto instrumento de emancipação das pessoas, ou seja, o ócio ajudando as pessoas a se tornarem seres. E por último, e concluindo, uma conclusão, é claro, tentando mostrar como a gente pode tirar de proveito isso no dia a dia nosso. É uma tarefa que eu posso dizer que, se a gente quiser se aprofundar, ela é árdua. Eu vou tentar fazer da maneira mais simples possível, e de antemão já posso dizer que é necessário, sim, para início dessa conversa, que a gente faça um esforço histórico, para que a gente consiga entender a questão do ócio, principalmente na sociedade moderna, sociedade atual nossa, e como ele foi visto já em civilizações anteriores. Então, logo de cara, para iniciar, fica difícil para nós hoje, no século XXI, mesmo ante tudo que está acontecendo, a gente dá algum tipo de valor para o ócio. Por quê? Porque a nossa sociedade, irritantemente, ela é avessa às sociedades pré-industriais, às sociedades antigas, sociedade clássica. Por quê? Porque hoje nós somos frutos do capitalismo. Nós somos, queira ou não, de alguma forma consumistas, e valorizamos muito pouco o ócio. Por quê? Porque ou nós entendemos que o ócio ele está ligado com a inércia, com nada a fazer, com não fazer nada, e acabamos deixando de entender que ele tem alguma honra numa atividade ociosa, que, como foi vista lá no início dos tempos, principalmente como a gente vai ver na filosofia na Grécia, né? Então, e assim a gente acaba não enxergando esse caráter filosófico do ócio. Por quê? Porque nós entendemos que o ócio não é uma atividade de valor, não é uma atividade prazerosa, porque nós não conseguimos fazer uma relação com a nossa vida atual. Por que a gente não enxerga o ócio com algum valor nobre, ou enquanto ainda um instrumento filosófico para o desenvolvimento? Talvez, segundo o meu ver, por 2 possibilidades. A primeira, porque a questão do trabalho está intimamente ligada com a nossa sobrevivência atualmente. E não apenas com a sobrevivência e com a geração de dinheiro, fortuna e renda. Ou seja, com tudo que circula a questão da sobrevivência e da renda, nós acabamos por não enxergar, não entender que o ócio pode ter tido um caráter mais nobre num passado, numa antiguidade. E a segunda possibilidade da gente não valorizar o ócio
Talvez seja porque ele está muito ligado, esteve muito ligado à aristocracia, principalmente na fase da Grécia Antiga, né? Numa dessa, então, a gente acaba por esquecer que o ócio, ele teve uma atividade de valor, teve uma atividade honrosa. Eu vou falar disso agora e vocês vão perceber que no final do vídeo eu vou acabar de novo falando e enfatizando bem essa atividade enquanto um valor, enquanto algo honroso para nós, né? E no começo era todo dedicado a uma vida contemplativa, e eu posso até dizer que nós nos esquecemos hoje em dia, ou talvez não saibamos, que as grandes descobertas da humanidade elas foram feitas em momentos de ócio. E inclusive nem eu sabia algumas coisas, né? Eu vi inclusive essa semana que a lei da gravidade foi descoberta num momento de quarentena, onde o Newton ficou isolado por praticamente um ano, onde ele acabou descobrindo a teoria da gravidade, dentre outros estudos e descobertas que ele fez, como por exemplo na ótica, onde estudou os prismas. No ramo da filosofia também temos o René Descartes, que ele escreveu o Discurso do Método num período que ele ficou isolado dentro de um quartel por causa de um forte e tenebroso inverno, e lá onde o Descartes deixa claro, estando alheio ao mundo externo, alheio aos vícios e às paixões, ele conseguiu desenvolver um método que foi a base da ciência moderna. Então, esses momentos de estilos de isolamento acabam trazendo benefícios até na ordem científica, e a gente não consegue enxergar ou a gente não sabe. Dessa forma, eu também acabo por dar um alerta, né? Por quê? Porque o ócio, como eu vou acabar demonstrando nessa explicação, o ócio acaba sendo um requisito ou um pré-requisito para a emancipação do nosso sujeito, enquanto pessoas que precisamos constituir uma identidade, precisamos nos situar no mundo enquanto pessoas, enquanto gente, enquanto sujeito de direitos e sujeito de vontade. Então, o ócio acaba sendo um requisito e no fim vocês vão perceber isso novamente. Então, feita essa introdução, é necessário falar de maneira bem rápida, para que a gente não fique muito preso nisso, que não é o principal. Se a gente fizer um esforço histórico para falar da questão do ócio, o ócio sempre foi o ideal da vida grega. E, de contrária forma, o trabalho não era. O trabalho era algo desprezado. Por quê? Porque ausentava nos cidadãos gregos a questão da liberdade na hora da escolha de uma função. Como assim? A gente precisa lembrar que naquele mundo grego aristocrático, o trabalho ele ocorria na fase de uma necessidade ou ainda de uma subsistência e de uma submissão a alguém. Ainda não entendi. Os aristocratas não trabalhavam e tinham tempo ocioso, e geralmente eram filósofos ou governantes. E os que trabalhavam, eles eram submetidos ou submissos, muitos até escravos desses governantes. Então, desde essa época, não é visto de maneira honrosa, de maneira digna ou de maneira virtuosa o trabalho. Por quê? Porque ele não tinha função social que nós damos para o trabalho hoje. Ou seja, o trabalho era uma espécie de penalização, era uma espécie de sofrimento, uma espécie de... não é castigo, mas a pessoa tinha que fazer aquilo porque ela estava submissa à vontade de outra pessoa. Então aí a gente já consegue ver que, diferente do que nós entendemos hoje de trabalho, nessa função social, nós temos vontades de trabalhar com isso, aquilo ou a outra coisa. Na Grécia Antiga não se havia essa possibilidade da vontade sua escolher a sua profissão. Então ele era visto como uma pena, como uma penalização. E outra coisa, o próprio Aristóteles dizia que na política, para se construir uma cidade justa, era necessário homens justos. E os homens justos quem eram? Aqueles que se dedicavam a atitudes, a atividades virtuosas, porque assim eles podiam desenvolver essas virtudes. E para isso era necessário o ócio, o tempo livre. E quem não tinha o ócio, que precisava trabalhar, e o Aristóteles dizia que essas funções eram desprezíveis, como dos artesãos, dos comerciantes, ou dos escravos do campo, e qualquer outra função que seja, isso não era digno, era desprezível. E por ser desprezível, essas pessoas não podiam se dizer justas
e pessoas virtuosas para trabalhar na questão da política. Mas o engraçado é que o Aristóteles, embora fizesse isso, uma apologia à escravidão, né? Ao servir o outro. Mas é engraçado que o Aristóteles ele tem uma... Logo no livro A República mesmo, onde ele fala essa questão, ele acaba por nos mostrar um pensamento que para a época era extravagante. Mas eu vou até ler aqui para que a gente tente se colocar esse pensamento no dia de hoje. Que bom seria se todas as coisas se fizessem sozinhas, como uma mágica ou um impulso divino, aí grifo meu, tecnologia, pois assim não haveria necessidade de escravos e senhores. Primeiro ele faz um culto à escravidão, depois ele diz que talvez ela não seja necessária. Se tudo se fizesse sozinho, com um impulso divino ou mágica, nós colocaríamos hoje tecnologia. Então, se as coisas se fariam sozinhas, se existisse uma possibilidade de que assim fosse, então resta para nós que o trabalho, então, essa ideia de trabalho pode ser demonstrada como se o trabalho não fosse algo de uma necessidade natural e inevitável para o ser humano. Como assim? Não, imagina que nós entendemos que é natural e que é inevitável, mas num esforço filosófico, se a gente falar que isso não é vital e não é natural, opa, então pera um pouco, eu não vivo para trabalhar. Me ausentam apenas as formas de que eu deixe de trabalhar, mas se o homem conseguir descobrir uma forma de não haver necessidade mais de trabalhar, existe uma elevação do espírito humano, e é para isso que talvez nós servamos, não para trabalhar, mas para que o nosso espírito humano se eleve, a nossa função seja descoberta de outra forma. Como? Então, para eles, era o ócio por não ter esse instinto divino, essa mágica e nem a tecnologia. Mas para que a gente continue essa construção e para encerrar a questão histórica, vale lembrar que a palavra trabalho, em todos os idiomas dominantes da linguagem universal, por exemplo, o latim, laborare, o espanhol, o francês, eles vão falar de algo penoso, de castigo, de imposição de pena, de sofrimento, de trabalho. Então o trabalho sempre foi aliado ou relacionado àquilo que não é digno, não é algo que vai enobrecer o homem. Então, na antiguidade grega, o Ocidente todo se desenvolveu a partir dessa mentalidade grega. Esses povos sempre tiveram essa visão de que o trabalho não dignificava o homem. É algo muito moderno, nós vamos chegar até aí nessa parte de dignificar o homem para encerrar esse esforço histórico. Então, dessa forma, até essa época, pode-se dizer, século, sei lá que raio de século, agora me fugiu, mas podemos dizer que o trabalho sempre foi visto como uma conduta de um destino social infeliz da população. Inclusive na Alemanha, a palavra trabalho, não consigo lembrar, se designava a atividade forçosa obrigada às crianças órfãs. Não era todo mundo que trabalhava. Então, isso numa antiguidade, né? Então, sempre foi relacionado a questão do trabalho com um destino infeliz de uma sociedade, com a perda da liberdade, principalmente, e com a questão da eu fugi a palavra, com a questão servil, ou seja, servir enquanto escravos. E então, dessa forma, podemos colocar aqui a generalização do trabalho no mundo, principalmente se a gente for analisar por uma perspectiva marxista, e eu não quero fazer isso por N motivos, que nós não vamos falar sobre filosofia política, mas principalmente por uma questão marxista, o trabalho ele é uma forma de exploração social. Então, só para encerrar isso, quando que mudamos essa opinião? Para que hoje a gente chegasse onde chegamos numa sociedade capitalista. Foi mudado entre umas das possibilidades, uma é o marxismo, uma outra vai acontecer com a ascensão do protestantismo também, onde eles acabam, uma ética nova foi criada, onde o puritanismo achava que o ócio não era algo dignificante, era o trabalhar, era negar o ócio, ou seja, trabalhar, criar um negócio, poderia trazer uma nova ética para uma sociedade que estava se desenvolvendo e se rebelando também contra uma burguesia tal qual a teoria do Marx. Então,
pode ser que uma das formas de ter mudado a nossa visão sobre o ócio ser algo digno, foi também o surgimento e o grande desenvolvimento do puritanismo, do protestantismo, mas a ideia minha não é chegar nesses fins sociais ou os fins históricos. A ideia é só fazer uma breve lembrança para a gente ver que o caráter de nobreza do ócio se perdeu em face a esses acontecimentos. Então, hoje nós acabamos por entender que o ócio está ligado a um problema de vagabundagem, com falta de interesse pelo bem comum, dentre outras teorias e outras possibilidades que a gente pode elencar por aí, se a gente for falar principalmente da questão sociológica, né? Mas para que a gente continue, finalizado o primeiro quesito que eu queria falar, que era sobre o surgimento do ócio enquanto atividade contemplativa. A ideia é minha. Pessoal, eu não perguntei, que estou falando sem parar, como é que está o som aí, o retorno. Eu tive que desligar o meu, porque senão ele fica rebombando, né, gravando de novo, e eu estou acompanhando pelo Facebook. Então eu não sei como é que está a questão do som. Alguém falou aqui que parece que está travando, mas eu não sei se é geral ou não. Se alguém puder falar. Então, só para fazer uma rápida leitura, uma rápida resumo para quem chegou agora, o ócio, ele acaba sendo, ele foi muito valorizado principalmente no início da filosofia grega, porque acreditava-se que esses momentos de ócio é que tornavam as virtudes mais nobres, e essas pessoas com virtudes mais nobres é as que podiam se dedicar à política, à contemplação das ideias, ao desenvolvimento. Eu vou falar até depois sobre a questão do desenvolvimento da escola. Tem a ver com a questão do ócio também lá na Grécia Antiga, mas eu vou chegar lá daqui a pouco. Então, nós perdemos esse culto à nobreza, ao espírito filosófico do ócio, por uma questão de necessidade de desenvolvimento das nossas sociedades. O Marx denuncia isso, a gente percebe isso no desenvolvimento. Eu não estou dizendo que é uma coisa ruim, mas acaba acontecendo isso também de novo, pelas mãos de uma nova ética protestante, né? E aí nós deixamos de lado toda essa questão do ócio. Mas, agora que a gente fez um esforço histórico para entender esse ócio entre o ser bom e ser mal na sociedade, e cada um tira a sua própria conclusão, eu quero entrar no que interessa para nós, que é para a gente falar sobre obrigado, estão falando aí, obrigado, Gabi, padrinho te ama, parabéns, tá? Ela falou que o som tá normal. Então, no que interessa para nós, o que é o bolo, a frutinha do nosso bolo aí, eu vou falar sobre o que é mais interessante para nós agora, e o que nós vamos fazer um link no final para colocar a questão da filosofia e do ócio nos dias de hoje, de um distanciamento social. Vocês podem notar que eu não vou ficar falando muito sobre a questão do que está nos assolando, do mal que está nos assolando, né? Porque a intenção minha não é, até porque eu não tenho competência para isso, é só fazer um esforço filosófico de caracterizar esse momento nosso parado, ou seja, em que nós estamos com tempo ocioso, mostrar um link na questão filosófica, que isso pode ser feito para o nosso desenvolvimento enquanto sujeitos, enquanto dar sentido à nossa existência, e para mostrar que tudo isso pode ser feito de maneira, como eu quero mostrar agora, de acordo com os requisitos que eu vou falar, os elementos que existem e qual a relação existente entre o ócio, a atividade do ócio, a filosofia e como isso pode resultar num instrumento de emancipação do ser humano e principalmente da nossa sociedade. Então, eu posso dizer, eu gosto de trabalhar sempre, quem já viu aula minha, videoaula minha, eu ainda apenas não aprendi a lançar os gráficos no computador. Isso o Guilherme vai fazer, meu filho vai começar a fazer isso para mim agora. Mas quem me conhece, viu minhas aulas, conseguem ver que eu costumo trabalhar com palavras centrais e eu vou construindo mapas mentais, né? Então, para que eu fale sobre esses elementos que fazem uma relação entre a filosofia, o ócio e é uma capacidade de um instrumento de emancipação, eu vou trabalhar com 3 campos, com 3 palavras, né?
nós temos para a construção dessa questão do ócio. É importante dizer que esse ócio tem um nome. Tem um filósofo, não lembro se ele é filósofo agora, fiquei na dúvida, o Domênico De Masi, ele vai escrever um artigo, não lembro que ano também, onde ele fala sobre a existência de um ócio criativo. Não sei se essa é a palavra inaugural, eu não fui procurar uma relação tempo histórico para ver quando ela aparece, mas nós na filosofia falamos diretamente sobre um ócio autotélico. E o que é autotelismo? Então, antes de eu falar o que é o autotelismo, vamos trabalhar com os requisitos para que a gente desenvolva essa questão do ócio que vai ser um instrumento emancipador. Então, o ócio autotélico acaba sendo uma experiência, que eu vou dar o conceito primeiro e depois nós vamos trabalhar os núcleos dentro do conceito, que é geralmente assim que eu faço minhas aulas e os meus vídeos. Então, o ócio autotélico é uma experiência vital, primordial para o desenvolvimento dos seres humanos, de todos nós. E o que ele é? Ele é uma ação interna que se exterioriza, ou seja, é minha e tem efeitos exteriores por parte de uma atitude minha, enquanto sujeito, em virtude de alguma ação. Ou seja, uma atitude minha interna que se exterioriza mediante algum fazer ou algum não fazer. E o que é necessário para isso? Aqui são as 3 grandes palavras que a gente vai trabalhar. Para isso é necessário a capacidade de livre escolha, nós podemos falar da liberdade, junto com isso uma sensação gratificante que essa ação ou omissão vai gerar, que nós podemos falar de sensação gratificante, ou ainda tem um outro termo que é uma motivação intrínseca que existe dentro de si própria, que vão culminar num autotelismo desse ócio. O que quer dizer? Fica difícil entender apenas por lançar um conceito da seguinte forma. Então vamos trabalhar, eu vou falar de maneira meio rápida sobre cada um desses 3 conceitos e das características dele, para que a gente possa, no final, entender de verdade o que é esse ócio a serviço da filosofia para o desenvolvimento do sujeito de desejos e direitos que somos nós. Comecemos então pela liberdade, ou seja, pela ação da livre escolha. Lembra que lá no começo eu falei que o trabalho sempre foi menosprezado porque não tinha liberdade na escolha das ações. Ou seja, os artífices, os empregados, os artesãos da Grécia Antiga não escolhiam sua profissão, diferente do que acontece hoje. Eles eram obrigados a ter uma função daquela de acordo com o seu nascimento. Então, a gente já pode dizer que essa liberdade, ou seja, esse direito à livre escolha, ele acaba sendo um atributo pessoal e subjetivo, ou seja, a liberdade é uma capacidade de escolha de cada um de nós, se é pessoal e subjetivo, uma capacidade de escolha de cada um de nós, de acordo com uma vontade que eu tenho de realizar ou de não realizar algo, mas é importante que isso não tenha impressão e não tenha aparência de que seja feito através de um dever ou por uma pressão interna, externa, sem a minha vontade. Traduzindo, trabalhar naquilo que você não gosta, não quer. Então, quando você trabalha, e continuando, caiu a internet, reconectou, tinha caído e reconectou. Continuando, essa questão da liberdade vai trabalhar essa escolha por algo a fazer ou não fazer, fica claro uma conexão disso com a capacidade nossa de liberdade de expressão e principalmente com o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É uma capacidade nossa de auto nos determinarmos, ou seja, de fazer as minhas escolhas de acordo com a minha consciência. No meu site, que não vai aparecer aqui, lá no meu canal no Facebook, tem um videozinho de 12 minutos curtinho sobre a questão da liberdade do querer, e lá eu explico sobre o que é o livre-arbítrio de maneira correta para que a gente não cometa erros. Então, se essa liberdade, se essa escolha por fazer algo ou não fazer algo tem a ver com o livre-arbítrio, resta claro também que se tem livre-arbítrio, liberdade de escolha, essa escolha ela também ela tem a ver com a minha capacidade de tomar decisões e, tomando decisões, me responsabilizar por isso.
para quem entende um pouquinho da área do direito, a gente pode falar que isso está atrelado à nossa capacidade civil. Ou seja, a capacidade de tomar decisões e de me responsabilizar por elas pressupõe também uma capacidade civil para as coisas, né? Mas agora, isso daí são características gerais. Vamos às mais importantes da questão da liberdade, porque é aqui que o bicho vai pegar. Imagina então que a gente está falando da liberdade para fazer, para escolher as suas coisas, mediante o livre-arbítrio, e eu tenho, de acordo com a minha capacidade dessas escolhas e de responsabilidade por elas. Então, eu estou criando um caminho para que vocês entendam onde eu quero chegar. Com base nisso que eu disse, como é que fica a questão do nosso tempo livre? Falamos de ócio. O ócio é tempo livre. E precisamos de liberdade para escolha. Essa liberdade de escolha tem a ver com a nossa capacidade, com a nossa autodeterminação. Eu chamei isso de livre-arbítrio. Como é que fica a questão do nosso tempo livre? Bom, o tempo livre, para a questão da composição do ócio, é necessário que a gente enxergue ele desde que nós façamos as escolhas livres, conscientes, e essa liberdade, essa escolha seja sempre feita ante as nossas necessidades. Como assim? Se você escolhe algo que não lhe é necessário, ou que não foi feito livremente, você não age com liberdade nesse período de ócio. Então, talvez a gente não esteja a falar de uma liberdade de ócio. Liberdade de qualquer outra coisa, mas não para o ócio. Ou seja, a nossa liberdade tem a ver com as nossas necessidades. Ou seja, o nosso tempo livre está intimamente ligado à nossa intenção de fazer algo. Agora eu perguntaria para todos nós, inclusive para mim, como o nosso tempo livre é usado, não hoje, presente dia, mas foi até 15 dias atrás, hein? O que fizemos no nosso tempo livre? Provavelmente, se a gente for analisar e fizéssemos um temporal de ideias e cada um falasse alguma coisa, a maioria dessas palavras ditas como aproveitadas no nosso tempo livre estariam todas ligadas a uma degeneração do que é o ócio e ligadas provavelmente ao consumo, ao consumismo, ao invés de uma liberdade propriamente dita da nossa autorrealização, das coisas que realmente nos engrandeceriam enquanto pessoas. O que quer dizer isso? Que nós criamos dessa forma uma nova problemática de continuidade do nosso consumo no nosso tempo livre. Ou seja, se o nosso tempo livre para o ócio que poderíamos desenvolver enquanto pessoas, enquanto sujeitos e desenvolver a nossa identidade, se nós continuamos nesse tempo livre nos valendo dele para continuar aqueles nossos desejos, não vai ter como fugir dessa palavra, desejos capitalistas e consumistas, nós não estamos agindo de maneira reflexiva e as nossas ações elas estão pousadas sobre uma ótica ou sobre os imperativos do capitalismo. Eu ainda não entendi, alguém pode estar falando. Então imagine da seguinte forma, o seu tempo livre ele acaba agindo ou ele acaba perdendo a característica de liberdade e disponibilidade que ele tinha para que você fizesse uma escolha consciente, livre, do que fazer nesse tempo livre. E dessa forma você continua agindo de acordo com a ótica capitalista. Por exemplo, agora eu vou dar um exemplo desenhadinho, bonitinho. Se no meu tempo livre eu uso ele apenas para continuar a ótica capitalista, o que é continuar a ótica e os imperativos capitalistas? Se no meu tempo livre eu só o tiro para ir em shopping, para fazer viagens mirabolantes, para ir em restaurantes não sei o que, para ir em bares não sei o que, e todos fazemos isso. Não estou fazendo aqui me excluindo disso tudo. Mas quando nós fazemos tudo isso, ou seja, ocupamos o nosso tempo livre com atividades que continuam focadas e centralizadas na ótica capitalista, a gente tira o atributo da liberdade no ócio. E se a gente tira o atributo da liberdade, nós não estamos a falar de ócio. Nós estamos a falar, pelo menos não do ócio filosófico, que é o que engrandece e desenvolve o ser humano. Talvez falemos de um ócio biológico, de um ócio físico, que apenas vai te descansar o seu corpo, que vai talvez desenvolver o seu físico, vai regenerar o seu físico, mas não vai criar nada
num momento como do qual nós estamos lidando agora. Qual é o momento que estamos lidando? Eu não gosto da palavra isolamento, né? De distanciamento social. E no momento de distanciamento social, onde a gente se distancia das pessoas que a gente ama, o descansar físico, descansar biológico não vai fazer nada de proveitoso no seu desenvolvimento. O que vai fazer é o ócio filosófico, é você conseguir tirar desse tempo livre algo de proveitoso. E como eu estou dizendo, se nesse momento, nesse tempo livre, a gente só sente falta do restaurante, da viagem, dos passeios, dos bailes, o nosso tempo livre não é mais tempo livre, é uma continuidade do trabalho, uma continuidade das ações laborosas, penosas, só que a gente não percebe apenas isso. Então, é necessário que a gente consiga enxergar outras formas de viver o ócio, de viver esse tempo livre, como a gente está vivendo agora. Então, por isso que a minha intenção era falar sobre isso. E eu peço até desculpa que talvez demorou para que eu chegasse nisso, porque eu precisava de uma construção filosófica. Então é necessário que, principalmente agora, a gente enxergue novas formas de ócio, novas formas de encarar esse ócio. E qual seria uma delas? Ou talvez a principal que eu enxergo, que vai fazer com que nós consigamos tirar algum benefício do que apenas ficar em casa deitado, dormindo e se atualizando com as séries da Netflix. Qual seria? A ideia é que a gente tire dessas novas formas de enxergar o ócio, a principal de todas elas é fazer uma vivência lúdica do ócio. Poxa vida, o que é isso? Uma vivência lúcida é algo criativo, é algo festivo, é algo solidário, que eu vejo alguns exemplos de solidariedade nesse período turbulento, embora vimos muitos que não tem nada de solidariedade, pessoas comprando, brigando em mercado por causa de um vidrinho de álcool, né? Mas se a gente conseguir enxergar e vivenciar o lúdico, o criativo, o festivo e o solidário, nesses momentos de ociosidade, isso é uma nova forma de ver o ócio e é isso que vai nos desenvolver para o ócio autotélico. Então, para encerrar a questão da liberdade e o caráter lúdico do ócio é importante no sentido de que a gente possa enxergar novas formas da realização humana. Mas o que tem a ver o lúdico com o ócio? Eu vou entrar no segundo tema e vai ficar mais claro a questão do lúdico, porque eu vou falar de novo dela no segundo tema, que tem a ver com a sensação gratificante que o ócio pode nos causar. Ou seja, o segundo tema tem a ver com uma motivação intrínseca dentro do ócio. Ou seja, existe algo dentro do ócio que me dá uma sensação gratificante. A gente chama isso, pode chamar de sensação ou de motivação intrínseca dentro da atividade do ócio. E aí o lúdico vai entrar onde? Vai entrar porque a gente deve conseguir enxergar uma busca do prazer, enquanto satisfação e bem-estar, é claro que eu estou falando disso, na simples realização do ócio. Como assim? Lembrando de novo que o prazer, a satisfação são coisas subjetivas, assim como a liberdade. Subjetivas, às vezes individuais, vai estar ligado à minha vontade e vai fazer um nexo entre as coisas que eu gosto e uma coisa que me dá uma sensação de agrado. Da seguinte forma, então, eu tenho que conseguir enxergar que esse prazer dado pelo ócio, ele é uma atividade que é o fim da atividade humana. Ou seja, se alguém fala assim, qual a finalidade do existir? É o prazer enxergado por essa característica da nossa liberdade, que é o prazer pelo ócio propriamente dito, sem uma finalidade. Ou ainda, e aí eu vou usar uma corrente filosófica que vai me ajudar a explicar melhor isso. Os hedonistas... Que está o que eu achei na web. Bom, eu dei uma pausa aqui, não sei porquê. Os hedonistas, eles vão dizer vontade humana. Mas que prazer? Não é o prazer sensual, o prazer sexual, é um prazer nas coisas pequenas da vida, em todas as coisas. A gente deve sentir prazer tanto pela atividade da nossa consciência, ou seja, a nossa consciência que vai gerar o prazer,
ou quanto pela execução de pequenas coisas e pequenas ações. Como assim? Não entendi. Imaginem da seguinte forma, o fato de você estimular o seu conhecimento, ou seja, você vai proporcionar à sua consciência um conhecimento por algo que você não sabe, é claro, e ao gerar esse conhecimento você vai sentir prazer, tanto quanto pelas pequenas coisas. E aí os hedonistas eles vão dizer da seguinte forma, imagine que você tem fome, até porque para um hedonista a felicidade é a ausência de sofrimento. Se você tem fome, matar a fome ou saciar essa fome te traz felicidade. Sim, sim, ninguém tem dúvida. Mas como que eu satisfaço a minha consciência com isso? Comendo pouco, não precisa comer muito, não precisa banquetes luxuosos, precisava do simples para eles. Então, tanto a pequena ação o satisfaziam com prazer, tanto quanto o conhecer qual era o limite de satisfação para gerar esse prazer. Comer quanto? Pouco, muito, comidas rebuscadas, chiques ou comidas frugais, mais simples. Então, é uma conexão entre um prazer gerado pela sua consciência, de saber a coisa, de conhecer a coisa e os limites dessa coisa, tanto quanto a execução por ela. Fome. O quanto eu preciso? Eu sei o quanto eu preciso para matar minha fome. Isso me traz um prazer. Isso é uma motivação que está dentro de mim. Eu entendo quanto eu preciso. E além de entender quanto eu preciso, eu consigo me satisfazer com esse pouco. É claro que a gente está falando nessa questão sobre a gente estimular o prazer pela busca do conhecimento. Esse é o papel da filosofia. E o ócio é um aliado da filosofia nesse sentido. Satisfazer as nossas curiosidades em qualquer canto, não estou falando de filosofia estritamente, em qualquer ação, quando você não consegue, e eu estou tentando aprender a fazer vídeo aqui, não consigo, e isso não me dá prazer. Tenho certeza que a hora que eu fizer, conseguir aprender, o saber as coisas, tal qual é o papel da filosofia, saber as coisas, isso vai trazer prazer para o meu cérebro, isso vai me dar felicidade, isso é a motivação que existe dentro de mim, enquanto segundo atributo desse ócio que vai me levar ao desenvolvimento. Ou seja, é através do conhecer e a ação correlata a esse conhecer, são essas duas coisas que vão me dar uma sensação gratificante. E essa sensação gratificante, a gente pode chamar ela de prazer, pode chamar de satisfação, né? Isso é algo intrínseco, faz parte do ócio. Então, o primeiro requisito desse ócio que vai desenvolver o ser humano enquanto sujeitos de identidade, de desenvolvimento humano, o primeiro era a liberdade, em todos aqueles quesitos da forma que eu disse. O segundo é essa sensação gratificante, essa motivação intrínseca que está dentro da própria ação do ócio. E a gente só consegue isso quando a gente entende que essa sensação é gerada, primeiro, por um prazer no cérebro, na nossa consciência, e segundo, um prazer também na realização da ação. Mas essa ação ela é simples, não há uma necessidade de ser algo rebuscado. E eu posso colocar essa sensação gratificante, o que é? É entender para que serve a filosofia, entender para que servem as coisas. Tipo a criança quando entende para que serve um parafuso. Ela sente um prazer por algo que é irrisório para nós. O prazer da descoberta é o que traz alegria, então é o que traz essa sensação gratificante. O ócio é o ponto de partida desse caminho, desse conhecer, dessas descobertas, desse novo mundo. Ou seja, quando ausentam-se os mistérios da nossa vida, os mistérios que nos assustam, o que é a morte? Talvez no dia que a gente não souber mais o que é a morte, o nosso prazer seja irrestrito, seja geral e amplo, talvez. Mas enquanto surgirem esses mistérios, eles não forem solucionados pela filosofia, por essa liberdade gerada pelo ócio, nós não conseguimos um pleno desenvolvimento. E voltando, o nosso caso em questão, nós estamos há dias nas nossas casas e nós estamos descobrindo coisas novas nesse momento de liberdade, nesse momento de ócio, nem que seja uma receita de uma carne moída diferente.
Nós estamos pesquisando, procurando algo que faça uma satisfação interna na nossa consciência e nas pequenas ações? Ou a gente está esperando que seja decretado de novo que todo mundo pode voltar para a rua? Como eu já vi brincando aí em alguns memes, vai ser um grande sextou, né? Sextou gigante. Ou seja, se nós não conseguimos enxergar essa sensação gratificante nas pequenas coisas, como é o nosso caso que nós estamos vivendo agora, se não entendemos o quanto é gratificante esses momentos de isolamento, onde a gente pode descobrir as coisas, a gente não vai conseguir um desenvolvimento pleno da nossa identidade, um desenvolvimento pleno das novas formas de viver. Terminando a questão da motivação intrínseca, ou seja, dessa sensação gratificante, eu fiquei de falar sobre o lúdico. Quando eu vou falar sobre o lúdico, não tem como eu deixar de falar que estamos a falar do jogo. Ou seja, o lúdico surge a partir dessa ação reflexiva, desse ócio, dessa liberdade, quando nós conseguimos fazer conexões através do jogo, da música, da arte. Nós conseguimos juntar alegria e entusiasmo nas pequenas ações que encerram-se em si próprias. Eu não preciso de um objetivo final quando eu estou, por exemplo, cantando uma música, cantarolando uma música. Cantarolar uma música num momento qualquer é algo de ocioso, e esse ócio é algo que pode nos ajudar, dar uma sensação gratificante e compor um momento, talvez, com que estejamos com uma crise existencial, com uma crise até que pode culminar numa depressão. Enxergar as pequenas coisas, o lúdico é um caminho para isso. O lúdico vai ajudar muito nessa questão, porque ele vai fazer com que a gente lembre que a vida não é apenas sofrimento, trabalho e guardar dinheiro para qualquer coisa que seja. O lúdico, ele nos traz lembranças de momentos posteriores, momentos anteriores, e isso nos dá êxtase, bem-estar, e faz com que a gente suporte todo o resto, inclusive um período como esse de isolamento, né, distanciamento social. Então o lúdico ajuda isso, nem que seja apenas a lembrança. Tem um livro que eu vou indicar, mas é um livro meio grande, que eu estou fazendo um trabalho em cima dele, que chama-se Homo Ludens, de um filósofo falando sobre o caráter do jogo no desenvolvimento das sociedades humanas e da própria filosofia. Então lá fica bem claro isso, eu não quero entrar nesse assunto aqui, porque não é o caso, mas o lúdico, ele consegue aliar a questão da liberdade e a questão dessa satisfação, dessa sensação gratificante, em busca de que a gente chegue nesse terceiro ponto, como eu disse, liberdade, motivação intrínseca, que é a própria sensação gratificante, e ele vai conseguir que a gente chegue no terceiro e último ponto, que é o próprio ócio autotélico, que é a própria autotelia. E lá no começo eu disse que eu não havia dito o que era a questão da autotelia. Ou acho que em grego seria autotelia, né? Mas eu não sou grego, eu vou tentar ler assim. A autotelia, que está intimamente ligada à questão do ócio, a palavra significa que quando a finalidade da coisa, ou a finalidade intrínseca que está dentro da coisa, ela se basta em si mesma e não exige, não precisa de nenhum resultado fora dela. Como assim? Imagine que a realização de uma atividade ociosa, o ócio é uma atividade. Imagine que a própria realização do ócio se basta em si própria, ou seja, não há uma necessidade de um objetivo ulterior, posterior. Ou seja, o ócio não é uma atividade meio para uma outra atividade fim. Não existe um benefício futuro no ócio. Você pratica o ócio pelo bem, pelo prazer que ele traz em si mesmo, como eu disse no item anterior. É uma sensação gratificante interna a ele. Não há necessidade de um fim específico. Por exemplo, descansar para me recompor para trabalhar amanhã. Isso pode ser descansar, pode no máximo ser um ócio físico, que não seria nem a palavra ócio, né? Mas se quisermos, o ócio filosófico, ele se basta em si.
Não existe a necessidade de que pratiquemos o ócio em vista a uma atividade futura, um prêmio, uma realização ou qualquer outra coisa que seja. Dessa forma, ele não instrumentaliza nada, ele não realiza, ele não é meio para nada, ele se basta. Mandar uma mensagem e o vídeo pausa. Então, a questão do ócio, ele se basta em si, ele não precisa de nada para realizá-lo. A própria ação do ócio, ela se vale por si só, ela tem essa sensação gratificante, ela não precisa terminar em nada. O que é essencial, então, para o ócio é apenas que a pessoa que está praticando goste dele e assim ela não precisa de nenhum outro resultado. Ele também é subjetivo, é individual. Cada um tem uma forma diferente de sentir esse prazer, essa sensação gratificante proporcionada pelo ócio em vista à liberdade, né? Os requisitos, então, para esse ócio autotélico, quais seriam? Os que eu falei anteriormente, a liberdade e que essa liberdade, essa ação ociosa gere uma sensação gratificante que baste-se por si mesma, não precisando de nenhum fim, nenhum agrado, nenhum motivo futuro ou exterior a quem está realizando. Se eu falo dessa forma, fica claro que a gente está falando de identidade do sujeito, ou seja, da composição de quem eu sou, do que eu sou. Dessa forma, então, eu consigo me enxergar naquilo que eu faço, seja essa ação de ócio ou alguma outra ação, mas estamos a falar da questão do ócio. Então, eu consigo me enxergar nessa atividade de não fazer nada ou de vivenciar o ócio. Isso é uma conquista, não tem como dizer. Quem consegue se enxergar nisso tem uma conquista, e como eu disse na questão da sensação gratificante, o item anterior, isso é próprio do cérebro, próprio da nossa consciência que vai sentir o prazer, e talvez ninguém entenda esse prazer que a gente sente por se realizar em si próprio, né? Então nós devemos escolher as ações de ócio não por um valor, não por uma posição social, mas porque basta para nós mesmos. É tipo aquela pergunta, por que você está fazendo isso? Porque sim, porque me basto, eu gosto. Mas me dê motivos, desenhe 3 exemplos. Não há necessidade. A autotelia se resolve por si própria, não precisa de fins exteriores. Enquanto construtora de uma identidade, né? E como sendo construtora de uma identidade, tem a ver com as nossas tomadas de decisões e retornando com a nossa liberdade. Então, se ela acontece dessa forma, caiu de novo o sinal, a internet está ficando ruim. Essa é uma característica da filosofia.